Vamos ver, participante. Beleza. Beleza, vou começar. Qualquer coisa, vocês me chamam aí, beleza? Então, aí eu falei aí da Társila do Amaral, que fez esse quadro aqui em 1928, e ela usava muito essas expressões por meio da geometria para trazer uma harmonização para os quadros dela. Também falei aqui do quadro Função Diagonal de 1952, de Geraldo de Barros, que ele expressava muito as formas geométricas para trazer essas partes de simetria, ampliação, reflexão para o seu quadro. Falei também da geometria junto com a arquitetura e trouxe esse desenho aí da Catedral Metropolitana de Nossa Senhora Aparecida, também conhecida como Catedral de Brasília. Esse monumento, né, ele expressa ali muitas partes da nossa geometria. Depois eu comecei falando de polígono, sistema de coordenadas. E aí, o que é um sistema de coordenadas? E para mostrar para vocês o que era um sistema de coordenadas, eu vim aqui e apresentei para vocês o GeoGebra, né? Então, esse daqui é o sistema de coordenadas, conhecido também como plano cartesiano, em referência ao filósofo, matemático, físico René Descartes. Foi o René Descartes que, no caso, aí, criou o plano cartesiano. E o plano cartesiano ele tem dois eixos simétricos, né? No caso, nós temos o eixo X, no caso, é o eixo que fica na horizontal, temos a origem aqui que coincide na intersecção, ou seja, no cruzamento dessas duas retas, no caso, a reta vertical e a reta horizontal. Então, aqui nós temos aqui números que tendem de zero e vai até o infinito, e temos números aqui que vão do zero até o menos infinito. Então, temos números positivos e números negativos. O mesmo fato acontece com o eixo que está na vertical, ou seja, o eixo que está em pé. Ele começa no zero e vai até o infinito positivo, e vai do zero e também vai até o infinito negativo. Então, esse daqui é o nosso plano cartesiano. E eu falei que esse plano cartesiano ele funcionava que nem o GPS, por exemplo. Como assim, professor, que nem o GPS? Olha só, se eu quiser localizar qualquer ponto, aqui eu consigo localizar igual na batalha naval. Por exemplo, se eu quiser localizar o ponto 5 e 2, então eu venho aqui primeiro no meu eixo que está deitado, no meu eixo horizontal, o 5 estar aqui. Depois eu olho lá para o meu eixo vertical, o 2, então eu vejo onde esse pontinho vai dar. Então ele está no 5 no meu eixo horizontal e está no 2 no meu eixo, no caso, vertical. Beleza? Então, aqui era o sistema de coordenadas, parecido aí com batalha naval. E falei também que esse sistema de coordenadas é bastante usado no dia a dia, por exemplo, o GPS do Uber, por exemplo. O GPS do Uber usa um sistema de coordenadas semelhante a esse. A diferença é que ele é em 3 dimensões, né? A diferença é que é em 3 dimensões. Depois de falado isso, eu falei de polígonos. Aí, para falar de polígonos, eu falei de ampliação e de redução. O que seria ampliação e redução? Aí eu peguei e falei que ampliação e redução também vocês estão bastante acostumados no dia a dia. Quando estão lá nas redes sociais ou mexendo no celular, fazendo alguma coisa, vocês querem ampliar uma foto, por exemplo, vocês vão lá e colocam os 2 dedos em cima do celular e faz a ampliação dessa foto. No nosso caso aqui, eu peguei um polígono qualquer, no caso eu vou desenhar aqui, ó, um triângulo, certo? Vou desenhar esse triângulo bem aqui, que é um polígono, e falei que se eu quisesse fazer a ampliação dele, no caso era multiplicar esses números por alguns fatores. Então, o que seria a ampliação desse polígono? É desenhar um polígono semelhante e, no caso, maior. Então, tá vendo ó, que a ideia, eu posso generalizar essa ideia? No caso, eu fiz a ampliação desse polígono, que no nosso caso é um triângulo, beleza? Triângulo porque tem 3 lados e também tem 3 ângulos internos. Depois de ter falado aí de ampliação e redução, ou seja, essa imagem aqui maior é a ampliação, essa imagem aqui menor
no caso, ela é a minha redução. E se eu quisesse desenhar uma menor ainda, eu conseguiria? Conseguiria. Eu posso reduzir isso até a capacidade aí do meu processador, beleza? Do meu computador. Então, depois disso, certo? Deixa eu voltar aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu centralizar isso daqui, deixar mais para cima, deixa eu organizar. Pronto. Depois de falar de ampliação e de redução, eu falei de reflexão. E para falar de reflexão, eu usei a analogia do espelho. Eu usei a analogia do espelho. Quando nós estamos na frente do espelho, nossa imagem é refletida, certo? É refletida em relação a um plano, que no nosso caso aqui é o espelho. Falei que eu poderia refletir essa imagem, né, como se fosse um espelho. Então, eu clicava nessa aba, nesse ícone, e falava uma reflexão em relação a uma reta. Então, eu imagino que essa reta aqui, que está na horizontal, seja, no caso... na aula passada eu fiz da horizontal, né? Agora eu vou fazer dessa outra aqui, ó. Então, eu pedi para imaginar essa reta aqui como se ela fosse um espelho. Então, eu clicava na minha figura, na minha reta, e tinha a minha imagem refletida. Por isso que a palavra fala de reflexão. Então, aí é como se fosse o espelho, certo? E cada ponto ele tem o seu correspondente. Por exemplo, esse ponto é correspondente a esse é correspondente a esse, e esse outro lá, ó, que vai ficar em cima, é correspondente a esse outro, né? Igualzinho o espelho. Professor, mas como que vai ser os exercícios em relação a isso? Os exercícios em relação a essa parte do conteúdo que a gente vai ver no final dessa aula vai ser da seguinte forma: eu vou colocar uma imagem para vocês avaliarem e depois vocês vão me dizer, essa imagem ela foi ampliada ou ela foi reduzida? Aconteceu uma reflexão? Ela é simétrica? Vai ser mais ou menos nesse esquema. Então, olha só, esse desenho passado aqui foi uma reflexão em relação, no caso, a essa reta, em relação a essa reta vertical. Eu também posso fazer a reflexão em relação a um ponto. Olha só, eu fui lá no ponto, certo? E coloquei um pontinho bem aqui, ó, na minha origem, tá vendo? Eu posso fazer uma reflexão em relação a esse ponto. Então, agora eu venho bem aqui, ó, e clico aqui, ó, reflexão em relação a um ponto. Então, essa minha imagem, ela vai ser refletida em relação a esse pontinho aqui, ó. Então, eu clico no meu polígono, depois eu clico no meu ponto e ela é refletida. E todas essas imagens, e toda essa figura, ela tem um ponto correspondente, não tem? Por exemplo, veja bem, eu pego esse ponto aqui, ó, a imagem no espelho dele é qual? Aquela ali. Eu pego esse ponto, a imagem no espelho dele é qual? Aquela ali. Eu pego esse outro ponto e a imagem no espelho é aonde? Aquela lá embaixo. Então, esse espelho ele está refletido em relação ao ponto. É como, não sei se vocês já observaram, por exemplo, uns brinquedinhos, eram os brinquedos de antigamente, que você olhava por uma flesta, no caso, por exemplo, uma caneta dessa daqui, assim, ó, eu tenho uma caneta e eu olho através do buraquinho da tampa da minha caneta. E aí eu vou ver uma imagem, no caso aqui, refletida em relação a esse buraquinho aqui da caneta, que no caso dessa imagem seria esse pontinho que está localizado bem ali. Compreendido essa parte? Dúvidas? Tranquilo, né? É mais conceitual essa parte, né? Vocês vão ver que os exercícios também são bastante fáceis. Então, voltando aqui, certo? Depois de ter falado isso, eu falei em relação à simetria. E para falar de simetria, eu trouxe a imagem dessa borboleta do lado e falei que para uma figura ser simétrica, a gente precisa avaliar a sua simetria de acordo com o eixo. Por exemplo, nessa figura, eu peguei essa borboleta, coloquei um eixo vertical. Então, eu consigo ver o seguinte, que o meu lado esquerdo é igual ao meu lado direito. Então, eu posso falar que essa figura ela é simétrica. Às vezes, algumas figuras elas vão ser simétricas em relação só ao lado esquerdo ou em relação ao lado direito. Agora, por exemplo,
Se eu coloco essa linha azul aqui na horizontal, a minha parte de cima vai ser igual à minha parte de baixo? Não vai, né? As asas da borboleta dessa parte aqui para cima é de um modo e dessa parte aqui para baixo é de outro modo. Então eu posso dizer que essa borboleta ela vai ter apenas um eixo de simetria. Que eixo é esse? Esse eixo vertical. O horizontal ela não tem o eixo de simetria, por quê? Porque a minha parte de cima não é igual à minha parte de baixo, certo? É a mesma coisa, se eu pegar essa garrafinha que está aqui na minha mão, se eu colocar uma linha nela aqui, ó, se eu pegar uma caneta e colocar uma linha dividindo ela no meio, ela vai ter uma simetria, o quê? Uma simetria vertical em relação a esse eixo vertical. O meu lado direito vai ser igual ao meu lado esquerdo. A mesma coisa se eu pegar minha caneta e riscar aqui, ó, o meu rosto. Eu acredito que o meu lado direito vai ser mais ou menos parecido com o meu lado esquerdo. Agora, se eu dividir o meu rosto aqui no meio, a minha parte de cima vai ser diferente da minha parte de baixo. Então, não posso falar que o meu rosto tem uma simetria, no caso, horizontal. Ele tem uma simetria apenas, no caso, vertical. Beleza? Tranquilo? E aí eu comecei a falar dos tipos de simetria e falei que existe 3 tipos de simetria. A primeira simetria é a simetria de reflexão. A simetria de reflexão, ela é a mesma coisa, praticamente, em relação à reflexão que a gente viu, que era a parte de se olhar no espelho. Ela é a mesma coisa que isso daí, certo? E depois eu falei da simetria de translação e da simetria de rotação, mas para relembrar, vamos começar lá na parte de simetria de reflexão. Voltando aqui para o GeoGebra, eu posso fazer o seguinte, ó. Uma simetria, ela vai ser como se fosse um dobrar de Professor, fio. o que Pode que eu perguntar. perdi? O que você perdeu? Você chegou agora? É Não, porque saiu. é porque, tipo assim, quando você foi ligar pra gravar, apareceu um anúncio, assim, que falou que ia tirar alguém do ao vivo. Aí ele saiu sem querer. Aí o Rafael entrou. Às vezes acontece isso, na hora que eu coloco para gravar, porque o que acontece? Sempre eu tenho que esperar todo mundo entrar para começar a gravação, porque às vezes coincide o seguinte, de eu começar a gravar a aula, e aí o aluno ele tenta entrar na hora, ou então dá alguma oscilação na internet, e aí o programa aqui que o Google usa, ele acaba retirando da reunião. Aí entrando novamente, funciona tranquilo, mas você saiu? O que aconteceu? Mas tá Apareceu que eu fui todo. expulso. Você foi expulso. Eu vi aqui que você tinha sido expulso, Rafael. Isso pode acontecer. Aí, quando acontecer isso com algum de vocês, o que vocês fazem? Voltam lá no Google Sala de Aula e entra na reunião. Beleza? Às Aí vezes eu é descobri que alguma era internet, aí eu usei os dados. Agora tá funcionando com os dados. com os dados, né? Tem que ver. Pode ser alguma oscilação. Porque quando começa a gravar, no caso, exige aí uma quantidade de dados maior, e às vezes podem sair, mas não, é só depois vir aqui no Google Sala de Aula, ó, vocês estão conseguindo ver aí, né? Está sendo transmitido. Ah, saiu da reunião. Aí vocês pegam, clica aqui novamente e entram, beleza? Tranquilo? Então, agora que está gravando, tudinho certinho, tá os 22 alunos que estavam no início aqui, certinho, bonitinho. Então, voltando lá para a parte de Professor, eu. por que o eixo, a Deixa eu reta voltar para cá. horizontal, não é o eixo de simetria da borboleta? Porque, vamos olhar aqui, ó. Cadê? Por que que o eixo horizontal, ele não tem uma simetria, né? Veja bem, vamos olhar para essa linha vermelha aqui, ó, para essa linha vermelha. Eu tenho essa linha vermelha, então olha só, o meu lado esquerdo é igual ao meu lado direito. Então eu posso dizer que ela tem um eixo de simetria vertical, certo? Agora, se eu dividir aqui no meio, se eu estou dividindo no meio, eu vou analisar a parte de cima e parte de baixo, certo? Então, veja bem, a minha parte de cima
é diferente da minha parte de baixo. Então, eu posso dizer que a parte de a reta horizontal, ela não traz assimetria. Você conseguiu entender essa parte? A mesma ideia do meu rosto, por exemplo. Para Marina, mas estou prestando atenção já. Em relação, se a gente fazer uma analogia com o meu rosto aqui, ó. Se eu pegar uma linha e traçar e fazer uma linha aqui, ó, dividir o meu rosto em duas partes. Eu acredito que a minha parte esquerda vai ser igual à minha parte direita. Então eu tenho uma simetria vertical. Agora, se eu dividir o meu rosto aqui na horizontal, com uma linha horizontal, por exemplo, passando pela minha orelha, pelo meu nariz, a parte de cima vai ser diferente da parte de baixo. Por exemplo, a parte de cima vai ter minha sobrancelha, meus olhos, a parte de cima do meu nariz. Já a parte de baixo, ela vai ter só minha boca, meu queixo, não vai ter os meus olhos. Então, eu não posso dizer que ela tem um eixo de simetria horizontal. Então, uma figura, ela pode ter diversos eixos de simetria, certo? Diversos eixos de simetria. Conseguiu compreender essa parte? Sim? Entendi. Não? Sim. Voltando aqui. Então, eu estava falando de simetria de reflexão, ou axial também. Então, eu voltando aqui para o GeoGebra, né, que nem alguém falou, é igual o Minecraft, como é que é o jogo que vocês gostam aí? Então, eu pego aqui uma reta, agora olha só, eu vou pegar uma reta e vou fazer uma reta aqui, ó. Então, eu peguei uma reta, certo? E agora, olha só, o que é a simetria? O meu lado, por exemplo. Vou pegar uma reta e desenhar aqui essa reta, ó. Vou até apagar essa reta para ficar mais fácil aqui, ó. Não deixar ela na diagonal. Certo? Vou pegar essa reta aqui, ó, e colocar ela bem na vertical aqui, ó. Marina, tem também, sei lá, na página 81, que tem lá também. Acho que ele só copiou mesmo e colou. Isso aqui é lá da página, deixa eu ver aqui. Na página 86, gente, essa parte aí, página 86 do livro de vocês aí. Então, olha só, eu coloquei uma reta aqui, certo? E agora eu vou fazer, no caso, uma simetria aqui em relação a essa reta. Então, eu venho aqui, ó, deixa eu ver, e vou fazer uma reflexão. Na hora que eu faço isso, eu tenho uma simetria. Ou seja, o meu lado esquerdo é igual ao meu lado direito. Então, eu tenho uma simetria de reflexão, em analogia à própria reflexão do espelho. Agora, observa aqui, ó. Observem aqui, olha só. Imagina isso daqui como se fosse uma folha. Imagina como se fosse uma folha. E essa folha de caderno, eu dobrei essa folha nessa linha bem aqui, ó. Eu dobrei essa folha de caderno nessa linha exatamente bem aqui. Agora, se eu pegasse essa folha e dobrasse ela, vocês concordam comigo? Vocês concordam comigo que seria o seguinte, ó, segmento. Na hora que eu dobrasse essa folha, esse ponto iria casar com esse ponto, esse outro ponto iria casar com esse outro ponto, e esse outro ponto iria casar com esse ponto. Então, toda vez que tiver uma simetria de reflexão, vocês vão imaginar como se fosse uma folha dobrada. Então, quando você dobra essa folha, a minha figura que sofreu a reflexão, ela vai se encaixar ponto sobre ponto em cima do outro. Beleza? Agora eu vou voltar aqui, certo? Então, isso daqui foi a parte da simetria de reflexão. Temos também a simetria de translação. O que é a simetria de translação? Olha o que eu vou fazer. Ó. Eu vou vir aqui, certo? Cadê? Aqui. Eu vou clicar aqui e aqui. Certo? Olha só o que acontece agora quando... Opa! Beleza, olha só. Simetria de translação. Eu pego essa minha figura original bem aqui e, através dessa minha figura original, eu crio uma figura idêntica. Então, simetria de translação, vocês vão imaginar como se fossem irmãos gêmeos aí, certo? Então, olha só, a simetria de translação, eu consigo colocar a figura em cima da outra exatamente.
Então, a simetria de translação é como se fosse a cópia da minha figura original. Então, eu consigo aí, ó, casar ela certinho, bem aí, ó, tá vendo? Então, isso daqui é a simetria de translação, beleza? E temos a outra simetria, que é a simetria de rotação. O que é a simetria de rotação? Voltar aqui. A simetria de rotação é como se eu pegasse essa figura aí por uma das pontas delas e jogasse como se fosse com aquele brinquedo que joga bumerangue, como se fosse um bumerangue. Você joga ela vai rotacionar, certo? Ela vai rotacionar e cair em alguma posição. Então, ela vai funcionar da seguinte maneira, olha só. Eu vou desenhar um ponto aqui, por exemplo, um pontinho bem aqui, vou clicar nessa figura aqui e vou fazer o seguinte, ó, escolher um ângulo para ela rotacionar. É como se eu jogasse, por exemplo, quando a gente pega uma chinela e joga, ela não vai cair com angulação diferente da original. Então, a simetria, no caso, de rotação, pensem como se fosse jogar um chinelo. Então, jogou o chinelo, na hora que você joga o chinelo, ele vai virar, certo? Ele vai virar e vai cair em alguma posição. E essa posição é como se fosse um ângulo. Às vezes pode dar uma volta completa, às vezes não pode dar uma volta completa. Por exemplo, eu vou escolher aqui ele virar, por exemplo, aqui, ó, 72 graus, sentido anti-horário. Então, olha só, eu peguei, certo? Essa figura, como se fosse um chinelo, e joguei ela. No momento que eu joguei, ela caiu, certo? Em alguma posição. Então, toda vez que tiver um exercício, vocês olhar para a figura original e ver a figura meio toda descompassada, toda torta, mas sendo a mesma figura. Vocês podem falar que é uma simetria de rotação. Então, essas aí foram a simetria, né? No caso, eu não avancei o slide. Esses foram tipos de simetria que a gente viu. Depois disso, eu trouxe uns exercíciozinhos aqui para a gente trabalhar com ele. Por exemplo, são os exercícios, as atividades lá da página 90 e 91, certo? 90 e 91 aí. É o exercício 1, 2, 1, 2, 3 e 6. Aqui que eu quero que vocês... Essa parte, o que eu quero que vocês compreendam são noções. São noções de visualização, de vocês olharem um objeto e falar, esse objeto tem simetria, esse objeto não tem simetria. Por exemplo, questão 1. Quais das figuras a seguir apresentam simetria? Então, vamos imaginar aqui, ó, a minha figura A. Ela tem simetria? Vamos imaginar? Ela tem simetria? Se eu pegasse aqui, ó, e colocasse uma linha aqui no meio dela aqui, ó. Imagina uma linha, então, ficou torta, né? Essa linha, deixa eu desenhar ela melhor aqui, ó. Uma linha aqui, ó. Essa daqui ficou melhor. Ela não tem simetria? Olha só, o meu lado esquerdo é igual ao meu lado direito. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, que a minha A, certo? Que a minha A, ela tem simetria, certo? Então, a minha A tem simetria. Agora, a minha... Oi? Agora, a minha B, ela tem simetria? O que vocês acham? Me respondem aí, por favor. A B, ela tem algum tipo de simetria? Eu posso colocar uma linha horizontal, uma linha vertical, que um lado vai ser igual ao outro? Eu não consigo, ó, veja bem, ó. Se eu colocar uma linha aqui, ó, olha só, esse lado é diferente desse, então ela não tem simetria nessa parte. Se eu colocar uma linha aqui, ó, no caso, horizontal, é diferente. Eu também posso colocar linhas que não sejam vertical horizontal. Eu posso colocar uma que seja o quê? Diagonal. No caso, essa é uma simetria, no caso aí, por essa linha diagonal. A parte de baixo é igual à parte de cima? Não. Então, essa figura aqui, ela não tem simetria. Agora, essa C, olha só, se eu desenhar bem aqui, ó, corta essa árvorezinha de Natal no meio aqui, ó. Ela tem simetria? Tem. Ela tem. Esse lado é igual a esse outro, certo? Agora, se eu dividisse ela no meio aqui, ó. Eu dividisse ela no meio. Minha parte de cima é igual à parte de baixo? Não. Então, ela vai ter uma simetria apenas como? Uma simetria vertical, beleza? Então, essa daqui, ela possui simetria, certo? Essa D, ela tem simetria?
Não, acho que não. Não tem, né? Não tem. Olha só, se eu colocar uma linha aqui, ó, tem simetria? Se eu colocar uma outra linha aqui, tem simetria? Se eu colocar uma assim, tem? Ela não tem nenhum lado que vai ser igual ao outro. Então, essa minha figura é uma figura assimétrica. Então, essa daqui não tem simetria. Então, até agora, só a A e a C. Agora, a questão E. Tem simetria? Tem. Olha só. Esse lado, o meu lado esquerdo, é igual ao meu lado direito. Eu também poderia fazer assim, ó. Também tem uma simetria. Minha parte de cima é igual à minha parte de baixo. Então, a minha letra E também é simétrica. Então, a resposta seria o quê? A, no caso, C e E. Beleza? Então, a resposta seria essa. Questão 2, da página 90 ainda aí, ó. Indique quantos eixos de simetria tem cada figura. Agora, a gente precisa imaginar quantos eixos de simetria tem. Por exemplo, essa minha questão A, eu vou pegar o rosa aqui, ó. O meu A, ele tem um eixo, certo? Esse daqui eu sei que tem. O meu lado esquerdo é igual ao meu lado direito. Tem outro eixo de simetria? Eu não consigo ver. Eu não consigo. Então, ele tem quantos eixos de simetria? Apenas um. Beleza? Tem apenas um eixo de simetria. Agora, essa figura aqui, ela é interessante. Porque, veja bem, ó. Se eu dividir, vou pegar até uma outra cor para não misturar, uma verde aqui, ó. Eu vou dividir aqui no meio, ó. Essa parte aqui no meio. Então, eu tenho um eixo até agora, ó. O meu lado esquerdo é igual ao meu lado direito. Então, meu primeiro eixo de simetria. Agora, olha só, se eu dividir essa figura aqui, ó, na minha horizontal, a minha parte de cima é igual à minha parte de baixo. Então, até agora, eu vou anotando aqui, ó, já teve dois eixos de simetria, certo? Dois eixos. Agora, eu vou apagar esses dois eixos, esses dois eixos que eu desenhei, ó. Então, estou colocando aqui, ó, dois eixos. Agora, se eu dividir essa figura aqui, ó, então ela já vai ter outro eixo, que é um eixo diagonal. Por quê? Porque essa minha parte aqui, ó, de baixo, ficou igual a essa parte de cima. Então, ela tem o quê? 3 eixos até agora, certo? E se eu quiser dividir ela aqui, ó, também vai ter outro eixo. Então, 4 eixos. Então, ela tem esses dois eixos que estão na diagonal. Ela tem uma simetria diagonal. Por exemplo, assim, então o eixo de simetria é quantas linhas, assim, entre aspas, tem que dá para fazer tanto de um lado, tanto de outro que fica igual? Exatamente, é isso. Exatamente. Então, aqui, voltando, ó. 1, 2, que são esses dois verdes, né? Agora eu vou pegar um roxo aqui, ó, e fazer o seguinte, ó. Ela tem esse eixo aqui também, não é certo? E tem esse outro eixo aqui também, ó. Então, ela tem dois eixos roxos de simetria e dois eixos verde. Então, eu vou dizer que ela tem quantos eixos de simetria? 4 eixos de simetria. Agora, essa outra figura aqui, ela é interessante, ó, porque, veja bem, olha só, ela tem esse eixo, então, número 1, certo? Ela tem esse outro aqui, ó, número 2. Minha parte de cima é igual à minha parte de baixo, meu lado esquerdo é igual ao meu lado direito, certo? Agora, eu vou pegar aqui, ó, esse azul aqui, ó. Esse azul, se eu dividir ela bem aqui, ó, passando por esse ponto e esse outro ponto ali, ó, ela vai ter outro eixo aí. Então, terceiro eixo. Agora, olha só, se eu dividir desse ponto até esse outro ponto, então eu posso dividir desse ponto até esse outro ponto. Então, já teve aí 4 eixos, certo? Agora, olha só, eu vou pegar aqui, ó, deixa eu ver uma outra cor, um verde aqui, ó. Eu vou pegar esse verde e dividir essa figura aqui no meio, aqui, ó. Vou dividir ela no meio. Dividir ela no meio. Então, olha só, olha apenas para o eixo verde. Então, apenas no eixo verde, essa parte aqui de cima é igual a essa parte de baixo. Então, também eu posso fazer um outro eixo verde aqui, cortando pelo outro lado. Então, essa figura tem, ó, 2 eixos verdes, 2 eixos azuis e 2 eixos roxos, beleza? Então, eu posso dizer que essa figura tem 6 eixos de simetria. Escrever com a cor mais forte aqui, ó. 6 eixos. Acertou. Tem quantos eixos? Essa daqui tem 6 eixos de simetria. Vamos analisar, ó. Eu desenhei o roxo, o primeiro.
o outro roxo, 2. Então, foi 2 roxos. Aí, depois, eu peguei o azul, certo? Eu peguei o azul. Então, olha só, o azul, terceiro eixo, azul, quarto eixo, azul. Depois, peguei o verde, quinto eixo, verde, sexto eixo, verde. Então, ela tem 6 eixos de simetria. Agora, essa questão número 1, ela tem quantos... Questão número 1, não. Esse número 1 aqui, ó. Quantos eixos de simetria? Tem quantos eixos aí, Rafael? Me responde essa daí. Nenhum. Exatamente. Eu não consigo aqui, ó, fazer o seguinte, eu não consigo dividir. Se eu dividir, de cima é diferente de baixo. Se eu cortar ela no meio, esquerda é diferente de direita. Então, aqui, ó, tem 0, beleza? 0 aí. Agora o H, tem quantos aí? Quem quer? Eu. Diga. Tem 4. Dá 4? Dá pra dividir na vertical, na horizontal e nas 2 diagonal. Ó, vamos ver, ó. Eu acho. Certo? Aí eu vou pegar uma outra cor. Quando eu dividir, ó, o meu lado esquerdo é igual ao meu lado direito, certo? Agora aqui, ó, dividindo aqui, ó. O meu lado de cima, minha parte de cima é igual à minha parte de baixo. Agora, veja bem, será que eu consigo... Maria, então tem 6. Será que eu consigo dividir? Será que vai ser exato? Lembrando que os lados têm que ser iguais. Não é, no caso aqui, ó. Será que é igual? Essa parte de baixo é igual à parte de cima? Eu tô E aí? igual, mas eu não sei. Não, não é igual. Não é igual. A gente pode fazer, sabe o quê? Desenhar no GeoGebra. Olha só, vou pegar aqui, ó. Desenhar aqui. Certo? Vamos desenhar um H no GeoGebra. Agora eu venho aqui. Certo? Eu venho aqui. Desenhar aqui assim, ó. Vai ser mais ou menos aqui, né? Usa a abstração aí, faz de conta que tá tudo retinho. Agora eu vou lá em cima. Eita, H bonito, menino. Tá retinho, né? professor. Tá retinho, né? 10 aqui nessa questão. E aí, agora vamos pegar uma reta? Vamos pegar uma reta? Mas eu consigo arrumar. Vocês não contavam com isso, né? Agora eu vou colocar em cima das retas aqui, ó, para ficar tudo certinho. Tá vendo? A importância de usar uma ferramenta computacional aí, ó. Isso, fica aqui na linha, aqui, né? Você vai bem para cá. Aqui. Jogo de paciência. Aqui. Agora aqui. Pronto. Pronto não, né? Vou colocar mais em cima aqui, ó. Aqui, aqui. E agora, cadê? Aqui e aqui. H. Agora, o que eu vou fazer? Vou pegar aqui, ó, uma reta, certo? Vou dividir aqui, primeiro no meio, né? Então, eu tenho esse primeiro eixo, certo? Um eixo. Professor, você tem outra aula, mas essa aula já acabou. Acabou, né? Vou finalizar ela agora, e e vou passar para vocês continuarem o exercício. Só um instantezinho, tá bom? 2 minutinhos aí. Ó, então, 1, 2, agora eu vou colocar uma outra reta aqui, ó. Olha só o que acontece. Olha só. Será que é igual? Essa reta, essa outra reta, beleza? Então, olha só, eu não consigo passar por esse ponto aqui, ó. Ou eu consigo? Esse pontinho aqui. Agora, deixa eu ver, por esse outro aqui, ó. Então tem exatamente, você tem completamente razão. Vai ter aí, ó, 1, 2, 3, 4 eixos, né? Tem mais? Não, né? 4 eixos. Essa figura aí, a gente viu pelo GeoGebra que ela tem 4 eixos de simetria. Beleza? Galerinha, então anotem aí para mim, por favor. Vou colocar 4 aqui, beleza? Qualquer coisa a gente pode voltar a questionar essa questão.
façam para mim, nessa próxima aula que a gente tem junto, o exercício 3, beleza? Para vocês treinarem sozinho. E o exercício 6. Vocês anotem aí? Então, vai ficar aqui para vocês apenas treinar aí no restante aí da aula. Exercício 3 e 6 de que página? Página 90. Tá bom. O exercício 3 está na página 90 e o exercício 6 está na página 91. Tranquilo? Então, a gente encerra No por caderno de aqui. atividades? Não, no livro normal, no livro. Ah, tá. Beleza? Então, vocês façam isso daí para treinar. Beleza? Então, eu vou ficando por aqui. Deixa eu voltar aqui para a nossa sala de aula. Cadê? Eu vou ficando por aqui, parar a apresentação. Beleza, galerinha? Foi um prazer inenarrável estar com vocês nessa manhã fria de quinta-feira. E até a próxima. Vou pedir que vocês saiam da reunião. Eu tenho que ser o último. Beleza? Goodbye, até mais. Qualquer dúvida, estou por aqui. Tchau, professor. Tchau. Tchau, professor. Tchau, Rafael. Tchau, professor. Não, ainda tchau. Tchau, Vitória. Continua na minha aula ainda. Tchau. Falou, Luiz Eduardo. Tchau, Isabela.